Vamos lá, mais um MegaCast Convida e num formato hoje diferente. Eu tenho uma co-host aqui, Lívia Amorim, que é uma experiente advogada no setor de energia. Quantos anos, Lívia? Somando tudo aí, vai uns 15 anos. Comecei pesquisando isso em 2009 e aí... Então temos uma advogada carioca, experiente em energia. Não sou carioca, eu sou baiana. Eu sempre erro isso, Lívia. Mas eu moro no Rio. Correção, uma advogada baiana que mora no Rio de Janeiro há um bom tempo. Também. E eu quero destacar uma especialidade híbrida em energia. Eu faço elétrica e gás. E cada vez mais importante nesse setor entender os dois mercados. E eu tenho um filho pra criar agora. Então, muito bem, mas Lívia propôs esse episódio diferente quase pra gente, começar 24 quente, com um tema que está quente, que é a abertura do Mercado Livre para alta tensão. E temos aqui dois convidados muito importantes, né, Lívia? Sim, na verdade hoje teremos 3, né? Mas o podcast em 2 etapas. Essa é a parte 1, inclusive, com esses dois convidados que estão aí entendendo esses dilemas e esses desafios e oportunidades. Acho que principalmente aqui o foco é a oportunidade para todos os profissionais de energia e interessados, investidores, nessa abertura que começou em 24. Sem mais delongas, você pode apresentar o seu convidado, por favor? Claro. Queria apresentar o Rodrigo Gruner aqui da Vivo, que é um gaúcho que começou sua carreira em indústria e um pouco depois de vir para São Paulo, acabou indo parar na Telecom aí por uma fusão, ou essas coincidências da vida também, porque teve razões pessoais envolvidas. E passou por diversas áreas dentro da companhia e ficou encarregado de criar esse ecossistema de novos negócios e potencializar a base já que a companhia tem e levar isso para outras frentes de negócio. Então, é um prazer te ter aqui, vai ser muito bom o papo. Prazer é meu. Bem-vindo, Rodrigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E foi essa chegada, né, em São Paulo e ao longo do tempo em telecom especificamente. Como que você sente agora chegar em energia também um pouco? Pra gente é uma área de oportunidade, talvez uma das poucas oportunidades tão grandes quanto houve na abertura do mercado de telecom há mais de 20 anos. Então, a gente tá, tanto que a gente aposta muito e acredita. Nossa visão não é de curto prazo, é de longo prazo. Mas para a gente é uma área de alto potencial, sem dúvida nenhuma. Então, claramente tem muitas similaridades. Não é igual ao mercado de telecom, mas tem muitas similaridades com o mercado de telecom. A gente entende que pode aportar nesse momento de abertura do mercado. Então, a gente está super entusiasmado aí com esse movimento. E o nosso segundo convidado aqui, que eu conheço de longa data, né? Para não dizer desde o meu primeiro dia de setor de energia. É isso aí. Christopher Blavianos, um economista que começou lá na Bolsa de Mercadorias, antes de chamar BMF. Por um convite de um amigo, foi ser empreendedor no setor de energia. E desde então virou esse empreendedor na Comerc Energia. E agora você é membro do conselho. É isso aí. Teve muitas mudanças na Comerc nos últimos 2 anos e você tem larga experiência nesse setor. Então, mais de 20 anos acompanhando e na expectativa, acho que, da abertura do mercado, né? Exatamente. Bem-vindo. Estamos todos juntos aqui, na expectativa da abertura do mercado. E uma coisa que eu acho muito legal na sua biografia, que também ouvi num podcast um tempo atrás, na pandemia, que você começou juntando ponta com o Diário Oficial, né? Assim, que levava para o outro lado da rua. Realmente o cara junta ponta há um tempo. A Comerc eu fundei quando eu tinha 22 anos, em 87. Nossa. Né? Então, ela era uma corretora de mercadorias, por isso chama Comerc, corretora de mercadorias. Inclusive, foi um amigo meu da escola que fez. Curiosidade, Comerc começou como corretora de mercadorias. E aí, teve uma fase de negociação de título da dívida agrária que eu tinha que ir lá no Diário Oficial, empoeirado lá, procurar lá fazer prospecção, né, de cliente. Sim. Então, a prospecção sempre foi o forte. E aí, em 2001, o mercado abriu, né, pós-racionamento ali, a energia saiu de R$ 683 para R$ 4. Tinham 2 consumidores só no Mercado Livre. Então, era uma oportunidade boa, né, da gente fazer um trabalho ali do lado do consumidor, né, migrar o consumidor para o Mercado Livre. Sim. E estamos fazendo isso até hoje, né, agora a oportunidade nova, né, de migrar outros consumidores aí para o Mercado Livre. Qual a diferença de quando você tinha na sua carteira 2 clientes, tinha que convencer mais outros tantos que o Mercado Livre existia, a gente está falando de 20 anos atrás, para um atacarejo atual com um perfil de consumo diferente?
Esse começo foi bem difícil, né? Porque as empresas não conheciam o mercado, tinha uma resistência muito grande das distribuidoras que não acreditavam no Mercado Livre. Então, assim, cada negócio que a gente fechava levava 6 meses, né? De conversa, de estruturação, de estratégia, tudo mais. Hoje um negócio tem que ser fechado em 6 minutos, não em 6 meses, né? Então, é uma diferença muito grande do tamanho do cliente, do conhecimento do mercado e do tipo de produto que você oferece hoje para esse tipo de consumidor e o que você oferecia, né, para o consumidor que migrava lá em 2002, 2003, né, que foi a fase aí do início desse mercado. Então, teve um crescimento, acho que muito estruturado, né, muito sustentável. Hoje, quem está no Mercado Livre conhece bem. E o mercado abrir de cima para baixo, né? Primeiro os grandes consumidores foram para o mercado, né? Depois os consumidores médios, agora os consumidores da alta tensão, mas um atacarejo, né? Como a gente chama aqui, um varejo. Esse consumidor olha para cima e fala, bom, se o meu concorrente maior está no Mercado Livre, é porque é uma boa oportunidade que eu posso capturar também, né? O Mercado Livre ainda tem a questão de energia renovável, sustentabilidade, que hoje é muito importante para as empresas. Então, é o momento certo aí do consumidor definir, né, por ir por uma situação contratual com mais previsibilidade, com maior economia e com sustentabilidade. Acho que não tem por que ele não fazer essa escolha, né? E você falou sobre, às vezes, não só sobre o concorrente, mas dentro da própria cadeia, né? Faz sentido ele ceder com a cadeia e todos estarem no Mercado Livre para maior economia, né? Exatamente. A grande reclamação das empresas era essa falta de isonomia, né, entre o grande consumidor e o consumidor médio, né? Então, essa falta de isonomia agora vai diminuindo, né? Conforme você vai caminhando para essa abertura de mercado, todo mundo pode aproveitar, né, o Mercado Livre da mesma forma, né? E olhando para o potencial de negócios que vocês estão enxergando em relação a essa abertura do mercado, o que você pode falar um pouco, assim? Como eu falei rapidamente antes, acho que só para contextualizar, né? Sim. Talvez uma pergunta é por que uma empresa como a Vivo está interessada e está entrando num mercado que não é o seu core, né? A gente vem num movimento já há alguns anos de desenvolver novas linhas de negócio, novas linhas de receita na empresa, né? Se, sei lá, olhar ao redor do mundo aí, obviamente a Vivo não é a única, tem outras telcos fazendo movimentos parecidos. Mas o nosso foco é criar o que a gente tem chamado aqui de um ecossistema de negócios. Então, dependendo do perfil do cliente, e daí pode ser tanto B2B como B2C, a gente quer criar negócios que façam com que esses clientes fiquem, obviamente, mais tempo e invistam mais na Vivo e tenham um relacionamento mais longo com a Vivo. Então, para dar um exemplo, no B2B, a gente hoje já vende, além de telecom, quando eu falo telecom, pode ser banda larga, dados avançados, que a gente chama, que é uma banda larga com IP fixo, pode ser uma solução de conectividade à distância. A gente já vende cloud, já vende soluções de cibersegurança, soluções de IoT, por aí vai. Então, a Vivo, ano passado, acho que foi a primeira ou a segunda revendedora, por exemplo, de Microsoft no Brasil para empresas. Então, naturalmente, quando você vai fazer uma conversa com a pessoa que está contratando soluções de tecnologia na empresa, a gente não fala mais somente de conectividade. Conectividade faz parte, você tem uma série de outros serviços e soluções. No B2C é parecido, apesar que no B2C você tem uma variação bastante grande de perfis e segmentos na população que a gente pode atender. Então, a gente começou por negócios financeiros, que eles, inclusive, ajudam a desenvolver o próprio core. Então, um dos primeiros negócios que a gente lançou foi um produto de crédito chamado Vivo Money. Claro, tem a oportunidade,
e aí é um dos princípios que a gente segue, né? O negócio em si, ele tem que funcionar, ele tem que parar de pé. Então, como um negócio de crédito, ele funciona, ele para de pé, mas ele também ajuda no core. Então, historicamente, acho que todo mundo está acostumado aí, as telcos começaram aqui no Brasil, na móvel principalmente, com uma operação bastante grande de venda de aparelhos, né? Na época não eram smartphones, eram só aparelhos celulares. No máximo ele era flip, né? No máximo. Flip. Tava Era tirando... dump phone. E era uma Dump phone, fotinho, era uma fotinho em baixa resolução. Mas essa é uma linha importante pra gente hoje de receita. Então, o negócio de crédito, ele retroalimenta a venda, a parte de varejo, vamos dizer assim, que a gente tem hoje nos nossos canais físicos, no nosso canal online. E a gente foi expandindo para outras áreas. Então, hoje a gente tem uma plataforma de saúde para atender a parte da população que não tem acesso a planos de saúde, que naturalmente é uma parte grande da nossa base. Também é parceria? Esse a gente comprou a empresa. E no fim é um negócio próprio. Não estamos atuando no negócio de saúde, isso é importante. A gente não opera a saúde. Né? Então, a gente basicamente é uma plataforma que conecta pessoas com clínicas, laboratórios e que oferecem a um preço mais competitivo. Mas enfim, são vários negócios que a gente foi construindo. E aí, principalmente na nossa área, na nossa função, um dos nossos papéis é identificar quais são as novas áreas de oportunidade. E a área de energia é uma área que, como o Kiko falou, a própria Vivo é uma grande consumidora do mercado e já está no mercado livre há alguns anos. Conforme a gente foi entendendo e viu que a abertura iria acontecer e ela também ia chegar em algum momento a tanto empresas menores como a gente espera no futuro também aos consumidores finais, a gente viu que isso podia ser uma oportunidade. Então, para a gente, ele está dentro dessa estratégia, dessa visão de expansão, naturalmente aproveitando os ativos que a gente tem no core, né? Então, nossa base de clientes, nossos canais principalmente, toda a nossa jornada digital, os dados que a gente possui hoje para conseguir entender, segmentar esse cliente, falar com ele. E a gente viu que essa era uma das, talvez, grandes oportunidades em termos de momento de setores aqui na economia que a gente podia tentar aproveitar. A gente sabe que tem muita gente entrando, muita gente concorrendo, muita gente boa, mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que pode aportar com alguns desses ativos que a gente possui na empresa. Eu fiquei curiosa aqui pensando, porque você tem uma especialidade B2B muito longa, de mercado de energia especificamente, e a gente tem um caso que é a Vivo, que tanto tem a relação B2B, mas B2C. Quais são os clientes pode ser, é público, né? Qual a carteira de atendimento B2C da Vivo? O dado específico não é público, tá? O que é público que a gente divulga, que a gente tem 115 milhões de acessos. Acesso, ele pode ser uma banda larga, pode ser uma linha móvel, tá? Mas você já consegue ter uma ideia que bastante. Dezenas de milhões, é um monte, é um montão. Porque a gente está num Brasil de mais de 200 milhões de habitantes e vocês estão atendendo, de certa forma, grande parte deles. É isso, mas se você for pegar, claro, como qualquer mercado, né? Tanto a carteira B2B como a carteira B2C, você pode estar presente. Então, mesmo nossa carteira B2B, ela é bastante grande, tá? A gente está, talvez, presente com o telecom uma parte significativa das empresas, tá? Das maiores às menores. Mas, naturalmente, você não tem o mesmo share of wallet em todos, né? Sim. Assim como... Então, você tem muita oportunidade. Share of wallet? Achei bonito. Acho uma palavra bonita. Né? Esses caras ficam falando inglês. Relevância. A gente imagina assim, você está num... Casos que a gente tem pego agora. Você tem um cliente de B2B que você tem relacionamento, mas você vende, por exemplo, só linha móvel. Esse cliente, ele também consome uma banda larga fixa, ele também é um consumidor de energia, ele também, eventualmente, tem um contrato de cloud com alguma empresa. Então, a oportunidade ela é grande também nesse sentido. Não só no número de clientes que você consegue chegar, mas também aprofundar o relacionamento com aquele cliente e vender outros serviços. E quanto mais... aí faz mais sentido o share of wallet, no sentido do seu portfólio que você está oferecendo para ele, né? Exatamente. E a sua carteira, Kiko, como ela está hoje? Que eu acompanhei quando ela tinha lá uma quantidade, né? Esse crescimento inicial do mercado de 2007 até 2020, que eu estava mais próxima, né, dessa carteira. Como que está hoje a carteira de consumidores livres na Comerc? Então, a carteira do atacado, né? A gente tem hoje 17% de market share do Mercado Livre, né? Isso dá pouco mais de 1.700 clientes com pouco
perto de 5 mil unidades consumidoras, né? Então, esse é o lado do atacado, né? No lado do varejo, a gente tem hoje uma plataforma de geração distribuída, né? Essa plataforma de geração distribuída, ela já faz esse link com o consumidor de baixa tensão, né? Então, a gente escolheu o modelo de energia de geração distribuída compartilhada, né? Então, a gente tem hoje 100 mil clientes nessa plataforma que vem de vários parceiros que a gente tem, né? De conexão com esses clientes. Então, assim, tem uma experiência já no baixa tensão, que você tem ali uma quantidade de clientes grandes que são, na grande maioria ali, consumidores residenciais, né? Você tem bastante consumidor comercial, mas tem bastante consumidor residencial também. Um ticket médio ali de R$400, R$500 por conta de energia, então é um ticket médio baixo. E aí dá para você pegar um pouco da experiência que você tem ali naquele varejão, né? Um pouco da experiência do atacado, e você perceber que o varejo não é nada disso. Nem o atacado, nem o varejo, né? Nem o varejão. Né? Ele é quase que uma mistura ali, né, desses dois mercados. E ainda muito longe, né, da gente ver ali um consumidor entrando numa plataforma digital, escolhendo o seu fornecedor, né, clicando ali e saindo contratado com energia. Energia ainda é um insumo, né, vital para todo mundo, né? Para quem está em casa, para quem está no hospital, para quem está na indústria, para quem está no comércio. Então, assim, a decisão da migração, a decisão dessa mudança, ela tem que vir embasada, né, de um apoio, de entendimento de como funciona esse mercado. Né? Então, ainda não é um mercado digital. A gente tem uma plataforma digital, né, e até a gente tem uma parceria com a Vivo nessa plataforma digital que chama Energia V, né, para colocar essa energia de geração distribuída em consumidores, em clientes da Vivo também. Mas ainda não é um produto que o consumidor sozinho, né, faz essa mudança. Ele precisa que alguém, né, vá lá, incentive, eu explique, eu já tenho essa experiência, eu já passe essa experiência para ele. Então, assim, você tem que ter para esse atacarejo, tem que ter um produto mais simples, né? Um produto mais conectado ali, né? Não com a complexidade que você tem ali do atacado, né? O atacado é muita discussão, é muita estratégia. O cliente quase que é o tomador de decisão, né? O protagonista desse mercado. Nesse atacarejo é uma novidade para essas empresas, né? A oportunidade, né, delas migrarem realmente para o mercado livre, ter essa previsibilidade, ter sustentabilidade, ter redução de custo, mas ela não faz isso sozinha se ela não tiver o entendimento de que tem por trás disso, né, uma empresa que tenha uma responsabilidade muito grande na entrega, ela entenda, né, que ela está entrando num produto e que esse produto é um produto confiável, né? Então é importante você ter uma marca que os consumidores conhecem, né? Acho que isso é muito da ação que a Vivo fez na entrada desse atacarejo, o que a gente está fazendo aqui junto com o Itaú na entrada desse varejo. Então, assim, o cliente olhar e falar, não, eu entendo que essa empresa, ela tem uma marca, ela tem uma responsabilidade. E qual que é essa responsabilidade hoje para eu poder fazer esse movimento confiando que eu estou fazendo o movimento certo. Na minha especialidade. Complementar o ponto do Kiko, a gente é novo naturalmente nesse mercado, então a gente conhece muito menos. A gente tinha tido a experiência com a Comerc do usuário, vamos dizer, residencial,
E ficou evidente isso que o Kiko falou. As pessoas não entendem, tem receio, tem um desconhecimento ali que é natural, mas a gente entendeu naquele momento, o usuário residencial realmente não vai conhecer tanto. Nos chamou a atenção isso que o Kiko falou agora, quando a gente começou a falar com os nossos clientes de telecom B2B, ou seja, empresas, sei lá, você pegar interior de São Paulo, interior de alguns estados, mesmo o tomador de decisão da empresa tem esse nível de desconhecimento e ainda tem receio de fazer de fazer um movimento desse. Então, acho que inclusive esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar, falar sobre o Mercado Livre, eu acho que ele vai ser super importante para a abertura. Não, só vou falar para você no sentido assim, a minha expertise de marketing e energia, o que vocês estão falando aqui é muito importante, porque a gente não migrou a adesão automática. A gente está numa venda assistida ainda. E a venda assistida passa por muito, vocês falaram, educação. Claro. Né, tá nesse processo. E aí eu tenho que fazer essa brincadeira, porque a gente faz naturalmente a brincadeira do faz um 015, faz um 021, que foi o clássico da telefonia lá do 2001, né, 2003, 2004, assim, com vários personagens, investimento em marketing maciço. Nem os aparelhos não eram smartphone como hoje, mas você tinha algo tangível, né, para mostrar aquele serviço ou aquela adesão. Não é o que a gente tem com a energia, que é um serviço intangível, né? Obviamente, todo mundo, quando falta luz ou energia, sente isso na pele, né? É muito sério isso. Sim. Só que é diferente a relação ainda dessa utility, né? E eu acho que depois de 2014, assim, principalmente com a expansão da GD, se deu mais um olhar de que, olha, eu posso olhar para isso como algo estratégico. Tem outras decisões que eu posso tomar, mas às vezes, até como consumidor, e falando assim, como cliente vivo mesmo, dá meio preguiça de tomar certas decisões. Falando nessa semana, o meu Vivo tem as opções de plano. Eu tenho o mesmo plano há 200 anos. Provavelmente você é a pessoa que vai conversar com o gerente no banco quando eu me aposentar, entendeu? Mas ele me dá várias opções de plano, mas eu não sei meu perfil de consumo, tô com preguiça de analisar, então eu vou continuar naquele mesmo, que provavelmente é o melhor para Vivo, não para mim. Mas, enfim, na dúvida eu fico igual, né? Então, eu acho que é uma análise muito mais de percentual, assim, você vai economizar X. E aí, do que pro menor, né? Essa decisão mais estratégica. O que você falou é bem interessante. Há uns anos atrás eu estive na Austrália, né? E eles têm um modelo de varejista muito evoluído lá, né? Então as empresas são empresas bem enxutas, que elas são varejistas, elas têm uma área ali de distribuição, né? Que elas atuam ali. Elas pagam a distribuidora, então elas fazem um produto, um contrato. Na Austrália, o preço spot, ele é mais volátil do que aqui no Brasil, né? Ele vai de $3.000 australianos para menos $1.800. Então, é uma banda bem aberta ali. $13.000, não $3.000 de alta, né? Sim. E as varejistas, elas vão nos geradores, fazem um contrato ali, né, guarda-chuva para aquele grupo de clientes que elas têm, elas pagam a distribuidora, né, e ali o governo dá um cheque de $50 australianos para quem entrar no site, né, se cadastrar ali, olhar as tarifas e mudar. É um incentivo que é esse incentivo que você não tem. Sim. Né? Então, assim, hoje o consumidor, ele quer o melhor produto, mas ele não quer ter que pensar qual é o melhor produto. Então, alguém tem que levar esse melhor produto para ele. Então, acho que não é só aqui, né? No mundo inteiro, né? O governo quer uma competição, né, no mercado, porque sobrevive ali quem é a varejista mais competente, né, em termos de preço. Mas o próprio consumidor, ele acaba tendo uma ação muito mais passiva nesse sentido, né? Mesmo você tendo todas as facilidades de você entrar ali, olhar quem que é, mudar, tudo mais. Então, assim, o governo cansou, né, de não ver essa competição e começou a querer incentivar essa competição, né, pagando para que o consumidor fizesse esse movimento. Então, assim, a gente vê que realmente o consumidor, ele tem que ter o produto certo, né? Não adianta você querer levar um produto complexo para um cara que quer uma simplicidade, nem muita simplicidade para quem não quer tanta simplicidade assim. Né? Então, acho que o grande segredo desse modelo, né, e do negócio está em você
achar o produto certo para o cliente, saber como apresentar isso para ele também, né? A nossa convidada da parte 2, inclusive, a sua sócia, né, no escritório, Juliana Melcop, vai abordar com a gente também um pouco esse benchmark em outros países, sobre a abertura do mercado, como se deu. Então, bacana. Fica ligado na parte 2. E acho que um ponto que ontem no warm-up que a gente fez, que a Ju, que entende muito disso, vai falar na segunda parte, né? Que ela colocou, e aí eu queria puxar um gancho da sua fala e também fazer uma pergunta aqui para o Kiko, pelo perfil que a gente tem visto, você falou que a Vivo desenvolveu um produto de crédito, né? Uhum. E no final das contas, é esse mercado que a gente está falando, né? E qual é a mudança, assim, no que puder abrir, claro, em termos de estratégia, de como se lida com crédito, olhando o atacado, olhando esse varejo GD, vamos dizer assim, e olhando esse varejo que está começando agora com a abertura da alta tensão para o 75+. Se puder só comentar, acho que claro. O Kiko pode responder muito melhor que eu a questão do risco energético, mas acho que talvez um esclarecimento. Quando a gente fala na Vivo entrando no mercado de energia, a Vivo, ela não... a nossa decisão, a gente tem que aportar aquilo onde a gente pode aportar, onde a gente tem valor, que é canal, chegar até o cliente, conhecer o cliente e ajudar a fazer esse cliente fazer a transição para o Mercado Livre. Nossa decisão não é correr risco energético. Tá. Então, tanto que a gente anunciou recentemente uma parceria com a Auren, que vai ser a nossa parceira num novo negócio, justamente por isso, porque a gente não conhece, a Comerc conhece muito mais de energia do que a gente, Auren e outros players do mercado, então a gente entra com isso. Agora, o que a gente pode, aí sim, ajudar a entender o perfil desse cliente antes dele realizar a migração, e é nisso que a gente entende que pode colaborar, porque a gente tem histórico, sabe o que ele contrata do ponto de vista de tecnologia, histórico de consumo, não de energia, mas de outros produtos dele, tanto no B2B como no B2C, e a gente pode agregar. Pode ter correlação, né, sobre um perfil de contratação, às vezes, de internet, ou de até números de linhas, por exemplo. E a correlação, ela é engraçada. A gente já começou a descobrir algumas coisas, né, pra gente são novidade, mas... perfil de indústria, a relação de consumo de energia e a demanda por telecomunicações pode ser completamente diferente, né? Você vai para uma indústria, por exemplo, indústria mesmo, sei lá, uma pequena metalúrgica, ele talvez vai ser um grande consumidor do mercado de energia e pra gente é um cliente pequeno em telecom. Por outro lado, você pega um escritório como Verano, talvez vai ter vários clientes pra gente, vai ter uma demanda de telecomunicações e talvez o consumo de energia não seja tão relevante. Então isso é super interessante. Tem o pessoal de inteligência de mercado aí tá gastando gastando bastante tempo com esses dados, né? Agora, né? Acho que em termos de dinâmica de mercado mesmo, assim, porque, sei lá, no contrato mais de longo prazo você consegue uma garantia financeira, você consegue fazer uma análise de balanço, uma coisa, já tem ali um histórico de margem de crédito que você abre para um e para outro, e esse consumidor menor, né, assim, como é que... esse consumidor menor, primeiro assim, né, falando de inadimplência do setor, né? O setor é um setor com muito pouca inadimplência comparado com outros, né? Exatamente porque ninguém quer ficar sem energia elétrica, né? Então, assim, hoje, se você pegar, né, a inadimplência normal desse mercado do atacado, a empresa só fica realmente inadimplente se a empresa tiver muito problema, realmente, acho que é a última conta que ela vai deixar de pagar, porque a hora que você cortou a energia, acabou tudo, né? Acabou a empresa de uma forma geral, né? Aí a empresa não funciona sem energia. Então, assim, é o último fornecedor que ela vai cortar. Então, assim, já é uma inadimplência baixa, né? Para esse consumidor da baixa tensão, né, que a gente vem de geração distribuída, que a gente faz o projeto de geração distribuída, esse consumidor, ele é mais distraído em relação a pagar a conta. Acho que a Vivo deve estar muito já a par, né, desse tipo de consumidor, né, o consumidor que se perde um pouco, mas que depois ele acaba, de uma certa forma, mesmo atrasado, ele acaba pagando. E a questão dos contratos, né, e das garantias contratuais aí,
ela tem que ser proporcional ao tamanho do cliente, ao risco e à pulverização que você vai ter nesse mercado. Então, assim, não adianta você pedir uma carta de fiança para um consumidor que tenha uma conta de 10 mil reais, né? Ele, às vezes ele nem sabe o que é isso. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que analisar o histórico desse cliente, né? Você tem que ver como é que esse cliente trabalha, né, de uma forma geral no mercado. E você tem que estimar uma perda de inadimplência que seja coerente com uma carteira que você vai começar um histórico agora, mas que, de uma certa forma, ele vai estar obedecendo um pouco daquilo que você já sabe em relação a essa questão da inadimplência, mesmo que você não tenha um histórico daquela carteira específica. Então, mas se você levar, né, o mesmo modelo de atacado para esse varejo, você não vai conseguir fazer negócio nenhum. Né? E a mesma coisa no sentido contrário, né? Quer dizer, o consumidor lá, o grande do atacado, ele também não quer toda essa simplicidade, ele quer entender tudo porque ele vai ser questionado sobre aquilo. Então, ele é muito mais envolvido no processo e ele procura entender o que está acontecendo, porque ele sabe que alguém vai perguntar para ele, né, por que esse custo veio, por que o encargo aumentou. E na hora que você vai fazer esse produto para o consumidor grande, você pode dividir isso, né, com ele, né, mostrar que existem, né, diferenças nesse mercado e que ele pode aproveitar todos esses movimentos, mas correndo mais risco, entendendo melhor o mercado. Mas o consumidor de varejo, né, esse atacarejo de que a gente fala, ele quer realmente simplicidade. Né? Ele quer entender o mercado, ele quer saber se ele está competitivo, mas ele precisa de um produto muito mais simples. Então, você tem que fazer uma análise de crédito condizente com esse produto desse mercado. Né? Muito bacana. Quando a gente pensa... você fez muito esse depara, né, do atacarejo, do grande, para a experiência também com o GD, que são esses extremos. E quando no aspecto... Eu acho até interessante, porque quando você traz isso, me traz muito mais uma carteira que é a segmentação que o sistema bancário fez ao longo do tempo, né? Quando você fala de um grande consumidor querer mais informação para definir seu produto, ou para até internamente justificar, do que às vezes a gente faz muitas vezes, o telecom há 20 anos, como foi, a gente brinquei aqui de escolher, né, a operadora, essa educação que teve, mas a gente estava falando também nessa prévia, assim, quando a gente sentar aqui, que para a telecom isso não se depara que a gente tenta fazer, né, como foi há 20 anos para a telecom e como que vai ser agora nessa abertura do mercado, né? Achei muito legal você poder compartilhar aqui com a gente, Rodrigo, um pouco essa visão que você trouxe do setor, dos dois setores. Bom, primeiro são setores diferentes, tanto acho que do ponto de vista de estrutura, infraestrutura, como ambiente regulatório e momento, tá? Então é muito difícil fazer uma análise definitiva sobre o tema, mas eu acho que alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Primeiro, o processo de privatização e abertura do mercado de telecom ele foi relativamente rápido comparado com o de energia. Então, assim, nós estamos agora em 2024 ainda discutindo a abertura do mercado de energia. Eu acho que isso por si só já mostra que tem uma diferença. Segundo, o mercado de telecom, por natureza, ele é um mercado principalmente no móvel, mas isso acontece no fixo também. Você tem infraestruturas convivendo em determinadas regiões, né? Então, você tem uma infraestrutura de rede móvel da Vivo, mas você também tem da Claro, você também tem da TIM. Você tem uma rede fixa para oferecer banda larga da Vivo num bairro de São Paulo, você vai ter também de um outro concorrente naquele mesmo bairro. Então, essa característica desse mercado, ele já faz com que ele seja um pouco diferente de energia, onde você tem uma distribuidora chegando com um fio lá na sua casa ou na sua empresa. Mas o que tem de parecido, e aí pegando o gancho com o que o Kiko falou, que eu acho que isso é relevante, o consumidor é o mesmo no fim. Uhum. Então, o que talvez o mercado de energia vai precisar aprender com o tempo, e a gente
faz parte desse desafio, porque a gente também não sabe ainda a resposta. Eu sei que depende de até discussões regulatórias, de como que vai se estruturar, por exemplo, o mercado, aí sim, de varejo mais para frente, que é conseguir alcançar essa simplicidade de produto para que o cliente saiba o que ele está contratando e o que ele está comprando. Acho que hoje, para a gente, olhando como telecom, olhando para frente, é a principal diferença. Apesar da Lívia ter falado que ainda talvez ela tenha dúvidas e é complicado saber o que você está contratando num plano ou no outro. Mas é um problema meu, não mas você não está errada. Esse é justamente o ponto. Eu acho que o consumidor ele tem a legitimidade de ter essa percepção, de dizer assim, cara, é legal esse produto que vocês estão me oferecendo, mas eu estou achando difícil. Eu passei na loja da Vivo conversar com os vendedores e eu vi que o atendimento melhorou muito recentemente, sem fazer jabá pra Vivo aqui, mas já fazendo. O atendimento ficou muito mais sofisticado ali na loja. Um pouco por isso, porque a gente entende que o cliente precisa ter essa ajuda para entender. Mas isso já é um alerta. Assim, se você precisa explicar para o cliente o que é o produto e o que ele está contratando, provavelmente você tem uma oportunidade no produto. Quando você olha para a energia, exatamente pegando o comentário do Kiko, para a gente esse é a futuro, pensando em varejo, que você perguntou, é um desafio. Toda a estrutura de produto hoje de Mercado Livre, da forma como os contratos são desenhados, eventualmente alguém que conhece e entende consegue discutir, sentar na mesa e ter uma conversa, mas é uma conversa de uma venda relacional, né? Eu tenho um atendimento, você falou uma venda assistida, né? Eu tenho alguém que explica, eu tenho tempo, o ciclo de venda é mais longo. Você imagina a gente, pegando um extremo, né? A gente como consumidor final, mas você faz o paralelo com pequena empresa, é a mesma coisa. O decisor da pequena empresa Aí eu fico chateada quando eu tô na loja da Vivo, cai o sistema e não consigo fechar meu contrato ali na hora. Que é um outro exemplo. Então, não acontece sempre, mas já aconteceu. Que aí pode ser uma questão para energia, por exemplo. Né? Mas pensa no básico. O que você está contratando? Né? Assim, eu estou contratando o quê? O que é isso aqui? É um custo por mega. O cliente vai saber o que é isso? Eu estou contratando um desconto versus um preço. Qual é a referência? Então, acho que ainda os outros mercados, como o Kiko falou, já tem muitos anos à nossa frente. Eu acho que eles talvez conseguiram resolver algumas dessas questões. Mas eu acho que, para a gente, esse vai ser um grande tema. Como é que a gente chega, em termos de produto, para o cliente final. E acho que tem complementando aqui o que o Gruner falou, né? Você tem essa estrutura de mercados, né? De telefonia e de telecom e de energia, né? Completamente diferente, porque o serviço que você recebe, né? De telecom é o serviço ou da Vivo, ou da Oi, né? E aí, se você tiver algum problema ou de oscilação ou de falta desse serviço, você vai, né, entrar em contato com quem está te prestando esse serviço. No caso da energia, né, a rede continua sendo operada pela distribuidora. Então, assim, se você tiver uma falta de energia, muitas vezes o cliente não vai saber, né, se ele vai ligar para a Vivo, para a Comerc, ou se ele vai ligar para a Enel, para religar, porque ele acaba confundindo um pouco essa questão da liberdade. Então, assim, uma coisa é você ocupar aquele serviço que a empresa está te oferecendo. A outra coisa é você fazer uma relação contratual diferente daquela que a distribuidora está te oferecendo, e você ter opções de fazer isso com todos os agentes que hoje estão no mercado, mas fisicamente a energia vai continuar sendo entregue pela distribuidora. Então, muitas vezes o consumidor fala, não, eu vou mudar aqui para, né, vou contratar a Vivo, aqui a Comerc, porque a CPFL está derrubando minha energia, toda hora cai uma árvore aqui, pode ser que, né, ele se frustre nesse sentido, porque não é esse o serviço, né, que os varejistas estão oferecendo. É uma relação contratual com o benefício de você consumir energia renovável, de você ter um custo menor, de você ter alguma previsibilidade dentro desse contrato futuro, mas o consumidor vai ter que separar esse modelo de serviço que na energia é completamente diferente, né? E não são benefícios pequenos esses pontos que você falou. Eu acho que vai ter demanda por isso, né? Que você comentou.
O cliente cada vez mais vai estar atento a fontes renováveis de energia, obviamente vai querer gastar menos, então acho que são benefícios muito importantes, mas concordando, é um processo de aprendizado difícil de passar para o cliente. E fluxo de processo. E aí, pensando na experiência como consumidora, na minha preguiça de tomar decisão e outras coisas que vocês falaram, assim, eu não quero tomar essa decisão, então vou delegar ela para alguém que eu confio minimamente, seja por um outro histórico de relação, que vai tomar ela para mim, né? Mas acho que um ponto que você trouxe que é muito legal aqui, novo, é assim, eu não só tenho que afirmar quem eu sou, tenho que afirmar quem eu não sou também, porque eu não sou distribuidora, eu tenho que... E aí, acho que o gancho que eu queria puxar também foi um dos nossos primeiros webinars com a Megawatt na pandemia, com o Kiko também, que era sobre dados, novas tecnologias e tudo mais. E aí, qual é o papel, que a gente está falando do aplicativo toda hora aqui, né? Qual o papel que vocês veem dessas novas tecnologias em falar com esse consumidor, né? Esse que não é o atacado, enfim, como é que isso entra? Quando você fala o consumidor, a gente está falando desse novo atacarejo. Novo atacarejo. Eu sempre trago um pouco o Brasil muito grande, tento abrir um pouco a cabeça, porque os grandes consumidores migraram, mas a gente pode colocar aí multinacionais, empresas como a Vivo, por exemplo, já era consumidora livre. Mas a gente pensa no Brasil, é o empresário, o empreendedor, empreendedora, que tem ali pode ser uma fábrica têxtil, pode ser várias lojas que deu certo, postos de gasolina, você pode ter alimentício, o setor alimentício tem um monte, serviços, então abrir um pouco para pensar no Brasil, né, como um todo. Aí volta para sua... Não, eu acho que é isso, assim, como a tecnologia vai ajudar nesse nível de simplificação, né, porque eu acho que a coisa melhor do mundo é olhar pro celular e resolver tudo. Talvez como esse público, né? Exatamente. Eu acho que é a composição das duas coisas, né, você jogar tudo pro digital e querer que o consumidor entre ali e faça o processo digital é muito... ainda está muito longe, né, da gente chegar nesse modelo ainda. Mas você ter uma plataforma digital que ajuda tanto quem está vendendo quanto quem está comprando, isso faz toda a diferença, né? Assim, até a gente tem nesse modelo de geração distribuída, a gente é uma empresa, né, que faz esse marketing multinível com esses clientes. E você sente a diferença enorme, porque assim, ó, o Gruner, você tem já isso aqui? Não. Então me dá aqui teu celular, ó. Você entra aqui, você aperta o botão aqui, você faz não sei o que, ó. Tá aqui, tá vendo? Ó, você já tem. É uma venda então, assistida. Então, assim, não é uma... exatamente. É uma venda assistida dentro de um aplicativo ou de um sistema que ajuda você a completar a jornada. E que, a partir dali, você passa a ter o dado e você passa a ter o relacionamento com esse cliente. Agora, ele não vai fazer sozinho, e se você não usar a tecnologia para diminuir essa complexidade do relacionamento do cliente, do acompanhamento de dados, dos produtos que você pode oferecer para esse cliente, além disso, né? Além da migração desse consumidor para o Mercado Livre. Você pode oferecer eficiência energética, bateria, outros. Às vezes ele tem uma unidade que ele é um consumidor livre do atacado, o outro ele é do varejo, o outro ele é o consumidor. O consumidor são vários, né? Ele pode estar na fábrica dele, ele pode estar no comércio dele, ele pode estar na casa dele. São 3 consumidores diferentes que vão querer produtos diferentes também para aquela relação. Então, a tecnologia ela ajuda muito, né? E você ter dados também, né? Acho que a Vivo também investe muito nisso, em você ter dados dos clientes para você poder entender. A gente olha muito, né, essa questão do consumidor como protagonista de qualquer mercado, né? Então, a Lívia, ela tem lá, né, a vontade dela, ela entra nos aplicativos e o mercado passa a conhecer ela como uma consumidora, passa a conhecer a Larissa como uma consumidora. O que a Larissa quer, o que a Lívia quer, o que o Bruno quer. Então, na energia elétrica, isso não acontece. Porque o consumidor não sabe o que ele quer. Então, assim, não é uma plataforma que identifica que aquele consumidor quer aquele produto porque ele compra aquele produto sempre. Né? Isso não funciona na energia. Então,
assim, você tem que conhecer o cliente, você tem que levar a oportunidade. Quanto mais assertiva for essa oportunidade, melhor. Então, quanto mais dado você tiver do teu cliente antes, né, e você puder analisar isso e já levar um produto para ele com essa característica, mais fácil dele entender, mais fácil, né, de você vender esse produto e dele ficar satisfeito. Que é é fechar com chave de ouro. É você vender e comprar, mas ele está satisfeito e você está satisfeito. Né? Você não quer um consumidor dali 1 mês, 2 meses, insatisfeito com o teu produto ou achando que tinha um produto concorrente melhor. Você quer que o seu produto seja sempre um produto de preferência, mesmo que ele esteja num contrato, né? Que ele esteja, né, pactuando e fazendo aquele contrato todo mês, porque ele está achando que aquele produto foi bom, né? E para isso ele precisa compreender o que é preço garantido ou preço fixo, né? Desconto garantido ou preço fixo, né? Ele precisa compreender isso para depois não vir questionar, né? Exatamente. Então, a hora que você coloca esse produto, não, eu quero uma economia em relação à distribuidora, porque assim ninguém vai me incomodar aqui. Um dia, se eu fiz algum negócio ruim aqui, nunca vai ser ruim, porque ele vai ser sempre melhor do que o que eu tenho hoje, né? O outro não, vai pensar, eu quero um preço, né, previsível pelos próximos anos, porque eu quero essa previsibilidade e o consumidor gosta de previsibilidade. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava dando essa explicação do aprendizado? Mas, por exemplo, a gente tem a Vivo, está no automático, o consumo do cliente está na nuvem, né? Quer dizer, os dados estão acontecendo automaticamente no sistema de vocês. E as distribuidoras ainda passam de porta em porta. Porque eu lembrei, eu e o Kiko, a gente chegou juntos aqui no estúdio e tinha uma pessoa da distribuidora pedindo para abrir a porta para anotar. Assim. Eles já põem num sistema ali automático, mas é curioso a gente pensar que tá ainda... Eu sei que é caro ainda, né? A questão da medição automática. Quer dizer, caro o investimento ainda. Mas a gente ainda tem essa... Se a gente vai tentar fazer esse de telecom para energia, ainda tem ainda essa distância, né? De passar todo mês lá verificando o consumo. A gente aposta, às vezes a gente aposta nisso. Acho que o Kiko falou de outros mercados. A Inglaterra é um mercado que já está bem mais avançado. Por coincidência, o mercado, se não me engano, de Londres, a Telefônica, que é dona da Vivo, ela é prestadora de serviço para smart metering, né, para os medidores inteligentes conectados na cidade. Se não me engano, 50% dos medidores. Então, assim, aí eles já estão no ponto que você está falando. Assim, eu já consigo ter uma gestão do usuário e também da rede muito mais avançada. Mas o que deixa um gancho para a parte 2, porque a gente vai ter a nossa convidada Juliana, que está vindo quentíssima com a tese dela de doutorado e que acabou também de vir da Inglaterra e vai dar boas benchmarking para a gente. Tá sabendo tudo que aconteceu lá, já acompanha o mercado aqui há bastante tempo, então vai dar ótimos insights. Encaminhando o final dessa parte 1, acho que você tem uma pergunta direcionada, Lívia? Eu acho que se tivesse uma pergunta, assim, eu sei que é meio exercício de futurologia, mas a gente falou assim, o consumidor ainda não sabe muito bem o que ele quer. Ele quer preço, quer redução de preço, mas quer previsibilidade, ele talvez queira algum propósito, ele quer consumir o verde e tudo mais, mas se tivessem que fazer, assim, sei lá, 2 pinpoints, assim, de o que você acha que o consumidor quer, se fosse para acertar, daqui a 5 anos a gente faz outro e vê se estava certo. Quais seriam? O que o consumidor quer? Bom, na nossa curta experiência nesse negócio, envolve o que a gente já aprendeu e apostas também, tá? Eu acho que eficiência não vai fugir disso. Então, naturalmente, tanto empresas como pessoas vão buscar uma decisão mais racional de dinheiro. Então, algum custo mais baixo, de alguma maneira. Mas a nossa aposta é que vai além disso. Então, a gente tem 2 pilares, vamos dizer, que a gente entende que vão cada vez mais ser mais relevantes. Talvez hoje não tanto, mas no futuro vão ser. Um é essa consciência em relação a fontes renováveis, que o Kiko comentou. É um tema que na Europa já é muito mais evidente, nos Estados Unidos acho que um pouco atrás, mas aqui a gente está vendo essa tendência. O Brasil acho que tem a vantagem de ser um dos mercados com matriz energética e mais ou menos, né, poluente, então isso ajuda. E o segundo
uma aposta na gestão cada vez mais, vamos dizer, completa do domicílio. Aí pensando em pessoa física. Então, a gente hoje, além da banda larga, a gente oferece produtos de casa inteligente e a gente está começando agora a oferecer serviços também. Na nossa visão, no futuro, isso passa a convergir. Então, você tem uma oferta de energia que faz, naturalmente, com que, né, como o Kiko falou, que tudo funcione. Você tem uma oferta de conectividade que faz com que você esteja acessando as informações, entretenimento, etc. E você faz com que essas ofertas juntas te ajudem a ter uma melhor gestão do teu domicílio, com dispositivos conectados e ter uma vida melhor. Então, a gente acha que pode ir por aí no futuro. E eu posso ter isso em uma única fatura com a Vivo. Talvez. Muito bem. Eu concordo com o Gruner. Eu acho que a primeira coisa que o consumidor vê é redução de custo, né? É difícil você vender uma energia verde mais cara, né? Isso acontece em vários lugares do mundo, mas é mais difícil, né? É muito mais fácil você fazer com que esse consumidor tenha uma consciência e essa consciência seja mais barata, né? Seja mais eficiente. Agora, isso no futuro vai ser essencial para a empresa, né? Hoje, assim, as grandes empresas, né? A Vivo é uma empresa super preocupada, né? Eu fui até num evento lá em Valença, né? 2 anos atrás. Ali os caras ficam explorando, né? Como é que nós vamos reduzir custo, como é que nós vamos diminuir emissão, né? Redução de emissão. Então, assim, as grandes empresas estão preocupadas com redução de emissão. Os bancos estão preocupados com redução de emissão dos seus clientes. As empresas hoje, que são fornecedores, elas ainda não estão tão preocupadas, mas elas estão começando a ficar preocupadas. E essa preocupação, ela vai aumentar cada vez mais, porque as grandes empresas resolvendo o escopo 1 e 2, ela passa a ter que resolver o escopo 3. E o escopo 3 são todas as empresas interligadas, são todos os fornecedores. Então, assim, a empresa que não começar a medir essa emissão, né, e não começar a se preocupar em reduzir essa emissão, é uma empresa que vai deixar de ser fornecedor no futuro. Né? Hoje ela olha isso como, né, um marketing. Né? Eu quero dizer que eu sou sustentável, eu quero dizer que eu consumo energia verde, né? Eu quero demonstrar que eu sou uma empresa ambientalmente responsável. Esse é um ponto. Eu vou mostrar para o meu filho que eu estou preocupado com o futuro dele e tudo mais. Mas na hora que isso começa a fazer a diferença entre ele ser o fornecedor daquele cliente dele ou não, ou ele ser cobrado em relação a isso, não é mais uma questão de você achar bonito você fazer. É uma questão de se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, você não vai fornecer mais para ninguém. E isso vai acontecer. Né? Isso já está acontecendo aos poucos. Então, assim, as grandes empresas têm essa preocupação, as empresas médias vão ter que ter essa preocupação. Quanto antes ela tiver, melhor, porque mais preparada ela vai estar. E na hora que o cliente dela decidir pelo melhor fornecedor, ela com certeza vai ser um dos melhores fornecedores ali, porque ela já fez o trabalho de casa, já mostrou que ela tem uma emissão mais baixa. E aí, eu acho que talvez isso fique mais relevante até do que a questão do preço. Quando você fala isso, me vem muito a cabeça. Você falou do filho, você tá preocupado, né? É quando a Gen Z, a geração Z, começar a pagar a conta. Porque eles são extremamente já mais... obviamente, a gente não pode colocar... O Brasil ainda tem muitas classes sociais e aí, realmente, a questão de custo é muito importante sempre. Mas essa Gen Z, ela vem muito mais educada quanto à questão climática. Então, exatamente. Então, isso vai ter uma diferença em todas as discussões que hoje realmente estão nos fundos discutindo o famoso ESG, né? O investimento em ESG. Muito bem.
agradecer, né, Lívia, o tempo de adorei. vocês, disponibilidade. Acho excelente a gente ter aqui 2 casos, né? 2 casos concretos de vocês. A gente foi um episódio falando muito sobre o perfil do cliente. Sim. Né, desse tatacarejo e explorando um pouco o perfil que a Telecom já tem, né? E com essa, acho muito legal, Rodrigo Gruner, que você. Vou chamar de Gruner. Pode chamar de Gruner. Gostei também. O que foi no Gruner, eu vou finalizar. Mas acho que você veio muito pé no chão quanto às diferenças, claramente, entre telecom e energia, né? E acho que o Kiko aqui também trazendo esse contraponto do ok, eu tenho essa carteira, tô há 20 anos cuidando disso, mas também estou ciente de que tem muitas diferenças para esse outro público que está chegando no mercado de energia. É isso aí. Né? Muito bom. Não, muito bom, obrigada. Acho que agora a gente vai para a parte 2 também, né, Larissa? Que a gente vai falar um pouco dos desafios regulatórios e como os contratos estão endereçando isso com a Juliana Melcop, que tem uma larga experiência e também uma pesquisa já bem consistente, tanto na parte do mestrado dela e o doutorado que ela vai defender agora. E foi um prazer. Vocês são bons para vender e agora a parte 2 é sobre operação. Para fazer o negócio acontecer. Tem que funcionar também. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Tá? Obrigada. Excelente Obrigado, trabalho para vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.